Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luiz Estival, estou aqui com meu amigo Bruno Feola e estamos para mais um podcast do Tênis Além do Óbvio. Boa noite, Bruno. Tudo certo aí na Costa Rica? Tudo certo. Esse é o nosso podcast Tênis Além do Áudio. É o apelido que a gente dá para ele. E o seu estagiário está aqui para te ajudar no que for preciso. Ele tá, ele tá revoltado comigo porque eu soltei um corte dele dando um gabarito que o Tablo ia apertar o Djokovic e eu chamei ele de estagiário. Aí ele tá só doido comigo. Mas Mas bom, tudo bem, vamos hoje embora. Hoje não tem outro assunto que não seja o Masters 1000 de Roma e o WTA 1000 de Roma, né? Temos aí alguns fatos interessantes já. A gente está gravando no dia 12 para o dia 13 do 5, né? Acabou a primeira semana de torneio agora. No feminino a gente já está nas oitavas de final e no masculino a gente ainda tem uma rodada de jogos na manhã para chegar nas oitavas, mas o torneio já vai ganhando contornos, né? Então, os destaques aí, com certeza a gente vai falar dos brasileiros, em especial do Thiago Monteiro. Vamos falar um pouquinho do panorama da chave masculina, com o Djokovic e o Nadal dando sinais aí que não estão nada bem. Falar um pouquinho do feminino, tá meio morno ainda, apesar de alguns destaques, como a Osaka. E vamos falar um pouco também das aposentadorias que foram anunciadas aí nesses últimos dias. Diego Schwartzman, Dominic Thiem e Camila Giorgi. É isso mesmo? A lista dos aposentados? Exatamente. E em breve o Nadal deve se somar a eles, né? Ao que tudo indica. Então vamos começar pelo Djokovic e pelo Nadal. Djokovic que foi atropelado hoje pelo chileno Alejandro Tabilo, ou Tabilo, como é o certo de chamá-lo em espanhol. Você assistiu esse jogo, Bruno? Assisti. Eu acho que tem duas coisas. O Tabilo jogou muito, mas muito tênis, mas claramente o Djokovic não estava nem perto dos seus 70%. Não sei se vocês viram, hoje ele falou que talvez a garrafada lhe afetou, que no primeiro dia ele estava bem e hoje ele estava com muita dificuldade de coordenação. Eu acho que tem duas coisas aqui um pouco estranhas, né? Se ele estava com dificuldade de coordenação, provavelmente isso constitui um protocolo de concussão. E se é um protocolo de concussão, ele não deveria nem ter sequer jogado. Então me parece um pouco estranho essa desculpa, mas ao mesmo tempo ficou muito claro com a quantidade de duplas faltas que ele fez. Sei que é o homem dos dados, quantas duplas faltas ele fez no jogo? Que eu me lembro Eu pelo não menos umas olhei, 6. mas ele fez uma coisa que eu nunca vi ele fazer, que foi encerrar o jogo com uma dupla falta. Não, já Ele deu uma perdeu dupla falta dois, no match point. perdeu 2 Roland Garros com dupla falta já pro Nadal. Pode ver Dois aí. Roland com dupla falta? Pode ver Olha, aí. Pode não ver é aí. que eu tava olhando, só um corte. O Djokovic e o Nadal, eles jogaram 9 vezes em Roland Garros e mais não sei quantas em Roma. Só em finais em Roma eles jogaram 6. Os jogos deles no Saibro, do Djokovic e do Nadal, eles estão todos misturados na minha cabeça. Quando os dois aposentarem, eu vou precisar assistir de novo, cara, para colocar no lugar. De tanto jogo que eles fizeram em Roland Garros e em Roma, né? Sim, Só que a gente está acostumado com os dois fazendo final, Djokovic e Nadal, ou fazendo semi como se fosse final, quartas. E dessa vez os dois no torneio e os dois não chegaram, né? eu acho que tem 2 pontos aí, falando de Djokovic. Independente do acidente com a garrafa, que no final não deixa de ser um acidente, né? Não, é um pouco inexplicável, assim, ninguém teve culpa. Claramente ele não está no seu melhor momento nesse ano, né? Fisicamente falando. E isso pode afetar muito ele. E eu acho que a gente tem o Roland Garros mais aberto dos últimos 20 anos, talvez com certeza. Né? O Nadal, ele vai, se ele jogar, ele vai jogar para se aposentar, por mais duro e triste que seja isso, mas você vê alguma chance dele ganhar? Difícil, né? Não Ele fez um vejo, bom primeiro difícil. jogo, ele fez um bom primeiro jogo quando ele levou no terceiro set, e claramente contra o Hulkrat ele não tinha menor físico para seguir no jogo. Né? Ele Não não tinha. faltou intensidade física para ele. E para jogar com os caras que dão ritmo de jogo, como é o caso do Deminauer,
ele vai entrando no jogo, né? Ele vai ganhando um pouco de ritmo ao longo do jogo, mas contra um cara como o Hurkacz, que não dá ritmo, o Nadal não conseguiu encostar na bola, né? Porque é, com trocas muito rápidas, sem trocas na prática, o Nadal não enxergou a bola. E uma coisa que é uma marca registrada do Nadal é conseguir neutralizar os grandes sacadores no saibro, né? Ele faz isso com maestria, como ninguém nunca fez, e que é o que aconteceu o oposto contra o Hurkacz. Mas eu O acho que faltou Djokovic perna. Eu achei que faltou perna. faltou. Eu não, Faltou eu não tudo, sei né? se ele, se fosse o primeiro jogo com o Urquhart, ele não jogaria melhor. Não sei se ganharia, mas eu acho que jogaria melhor. E sobre o Djokovic, eu acabei de olhar aqui a estatística, ele deu 5 duplas faltas, 8 aces e 5 duplas faltas. Que é um número, né, que assim, ele faz 5 dupla falta, 5 No duplas faltas torneio. em 5 sets em um Grand Slam, né, num torneio. E uma coisa também do Djokovic é que ele pareceu desinteressado no jogo. Aí a gente já não sabe se é o problema, se ele estava afetado mesmo, né? Ou se de fato ele estava desinteressado. O que acontece é que o nível de concentração dele estava muito baixo. Muito. Me lembrou um pouco o primeiro set de quando ele tomou pneu do Belucci, que ele errou tudo. Você lembra desse set? Sim, sim. Que o Djokovic estava perdido, errou tudo. Só que contra o Tabilo isso foi por 2 sets, né? E o Tablo parecia o número 1 do mundo, encheu o Djokovic de curta, pôs para É. correr. E o Djokovic não teve nenhuma reação tática. Isso que eu achei muito louco. O Tabilo não teve nenhum medo de perder também, tem o mérito dele. Assim, ele não tirou o pé do acelerador por nenhum momento. Eu acho que ele tem o mérito e o Djokovic jogou mal. A grande questão é, para ele ganhar Roland Garros, ele tem que chegar bem em Roma. Quase sempre assim. Né? E esse ano acho que não vai ter nem o torneio da Sérvia. Ele não vai jogar o torneio da Sérvia porque o Roland Garros é daqui a 2 semanas, certo? O torneio da Sérvia foi em Bucareste, já foi. Foi Então, aquele já que o foi. João Fonseca jogou. É, então Que esse foi na ano não vai, Romênia esse ano. não vai ter nem esse torneio para ele. Vai chegar sem ritmo, né? Vai chegar com 4 Vai. jogos no saibro. Assim, ele também está jogando mal a temporada inteira, né? A Australian Open ele ainda foi bem até a semi, depois ele não jogou bem mais em momento algum, né? Complicado, é. Ele foi para os Estados Unidos para se vingar do Sinner, não conseguiu nem sequer jogar com o Sinner, aí abortou o Sunshine Double, foi para Monte Carlo, onde em geral ele não faz bons torneios, ele chegou acho que até as quartas, ou Semi. chegou até a semi, perdeu para o Ruud, que é um cara que não deveria perder no papel, e teve essa ação em Roma que é bastante frustrante, porque mesmo contra o Mutê ele não jogou tão bem. Não. Chegou a estar 2-0 para o Mutê no primeiro set, e depois a falta de potência na bola do Mutê se denota contra ele, e aí ele controla o jogo, mas não sei, preocupa um pouco. E ao mesmo tempo traz uma ansiedade. Será que a gente vai ter um novo campeão? Será que a gente vai voltar para aqueles torneios de Grand Slam do começo dos anos 2000, onde era muito aberto, onde Thomas Era Johansson foi muito campeão? aberto, era muito aberto, mas Roland Garros em especial sempre tinha os caras que você sabia que eles iam chegar. Os caras que iam muito bem nos Master 1000 do Saibro, né, que tipo destruíam nos torneios prévios, né? Por exemplo, 99 foi o Guga, não se concretizou, mas ele chegou como favorito. Em 2000, Guga Norman e Safin, e acabou sendo Guga Norman. 2001, Guga e Ferreiro. Ferreiro foi até a semi. Esse ano, né, no começo dos anos 2000, aí 2002, 2003, Aí 2004, teve Alberto Costa, aí teve, assim, o Gaudio, por até melhor porque que fosse, não era favorito. eu acho que o cenário é quase esse. Eu acho que o cenário está parecido ali com, eu diria, com 2002, 2004, que você olha e você fala, e aí? Porque o Tsitsipas e o Casper Ruud, o Tsitsipas ainda pode ser o cara que vai chegar melhor, Eu acho que sim. né? Porque ainda está vivo em Roma, vamos ver o que ele vai aprontar em Roma. Mas o Casper Ruud já perdeu um pouco do ritmo do começo. O Alcaraz, que seria o favorito natural com o Djokovic e o Nadal fora, que é o melhor jogador de saibro depois desses dois, né? Esse ano mal jogou no saibro. O Sinner não jogou Roma. Ele seria número 1 do mundo se ele tivesse ido para Roma e feito qualquer coisa.
Fato, se ele chegasse na quarta de final, ele era o número 1 do mundo. Não foi jogar. O Zverev é o Zverev, né? Então, às vezes, pode ser o título dele. Pode ser a hora dele. Eu até fiz uma postagem brincando lá, que tá todo mundo mal. Então vai cair no colo do Medvedev, Que tá jogando muito bem. que tá jogando muito bem. Era o destaque que eu ia falar. Ele tá jogando muito bem. Eu falei na última semana, ontem ele jogou muito bem de novo. Tô achando que tá se movendo melhor. Olha, se a gente tiver um bicampeonato dele aí em Roma, eu não teria medo de apostar nele como um favorito, viu? Eu coloquei até brincando, que ele é o cara que fala que no Saibro, ele não gosta, ele detesta o Saibro, né? Mas a coisa tá tão aberta que de repente pode chegar o Medvedev como um dos candidatos. Tá nesse cenário. Eu acho que sim. Tá nesse cenário. Eu acho que assim, se o Tsitsipas ganha Roma, beleza, é o Tsitsipas o cara que vai chegar melhor. Mas se ele não ganha Roma, não vai dar para falar quem é o grande favorito. Eu acho que é isso. E mesmo Roma, né? Roma, eu até tenho o bannerzinho aqui, ó. Chave aberta no Master 1000 de Roma, né? Abertíssimo. Quem é o favorito do Master 1000 de Roma agora, nesse momento? Eu, sinceramente, eu colocaria Tsitsipas e Medvedev. E eu acho que o Zverev e o Rublev também. Se não tiver cansado o Rublev, né? Porque Então, fez você vê dois que é jogos uma. que o físico pesou bastante. Só que se nenhum desses for campeão, também tá tudo normal. Não vai ser uma zebraça, né? E Concordo. você sabe que um semifinalista sai de Monteiro, Zizenzeng, Zhang, Khachanov Khachanov e Tabilo. e Tabilo. Um desses vai ser semifinalista. O Khachanov, tudo bem, já é um campeão de Master 1000, ex-top 10. Tudo bem, se ele chegar na semi não é uma zebraça, né? Mas você vê esse cenário, né, cara? Um quadrante que virou isso. O tênis definitivamente não é mais o tênis do Big Three. Eu acho Não. que agora, Eu acho que esse de ano fato, né? é a consolidação total disso, assim, que está muito aberto. Muito, Muito muito aberto. aberto. Mas agora vamos E falar sobre o aí, favorito de Roma, Thiago Monteiro. Thiago Monteiro, eu ia falar, vamos falar do Monteirão da Massa. Que, Favorito para ganhar Roma. ó, Thiago Monteiro nas oitavas de final de Roma. Ô, Bruno, você sabe que o Thiago Monteiro é apenas o terceiro tenista brasileiro na história a vencer 3 jogos na mesma edição de um Master 1000, né? Só o Guga havia feito isso 19 vezes e o Belucci em Madrid. Foram as únicas ocasiões que outros brasileiros venceram 3 jogos na mesma chave de um Master 1000. Outros tenistas chegaram às oitavas de final, né? O Jaime Onsins, o Luiz Matter, o Fernando Meligeni e o Flávio Sareta. Só que em chaves de 56 ou 64, que 2 vitórias te colocavam nas oitavas. Mas é um feito tremendo do Monteiro, lembrando que ele veio do quali, né? Eu, Então ele já eu, venceu 5 jogos ao todo. eu acho que esse é o grande ponto, né? Acho que a primeira coisa que a gente tinha que falar eu sou fã incondicional do Thiago. Thiago é um dos ídolos que eu tenho por várias coisas, por ser canhoto, por ser um cara que veio de baixo, um guerreiraço. Mas eu sou uma pessoa racional. Eu queria entender exatamente o que aconteceu com a devolução dele. Assim, que era uma coisa que a gente sempre falou que talvez fosse um problema crônico, e ele tá com um timing perfeito nesses dias. Assim, tá impressionante. Eu acho que tá fazendo uma grande diferença, porque ele sempre foi muito bom sacador. O forehand dele é pesadíssimo e tem variedade de ângulo, de altura, e o backhand dele, ele vem numa constante evolução. Só que ele sempre teve como uma debilidade grande a devolução, que das últimas 2 semanas parece que ele encontrou na melhor fase da carreira dele, assim, por muito. Eu queria que você me ajudasse um pouco a entender isso, e talvez a gente pudesse falar sobre o próximo jogo dele, que é com o Zenga. Eu acho que a questão da evolução do Thiago, inclusive da evolução da devolução, ela passa por 2 coisas. A primeira é uma questão técnica mesmo da devolução, que ele já vinha falando há muito tempo que estava trabalhando em cima da devolução. O ano passado, em Campinas, ele falou que estava incomodado com a devolução, né?
e que era uma coisa, né, que ele sabia que era um problema e ele disse que estava trabalhando duro em cima disso. E de fato, eu acho que ele se concentrou nessa nova fase em trabalhar a devolução. E ele avançou um pouco o posicionamento, não sei se você percebeu. Ele está bem mais à frente para devolver, inclusive o primeiro saque. E ele também está fazendo contato com a bola mais na frente. Está bloqueando com o backhand. Né? Então, acho que tecnicamente passa por essa mudança, a mudança no posicionamento. Eu queria até ver um gráfico, sabe? Queria que tivesse essa informação para ver de onde ele está devolvendo. Né? O segundo saque, que ele era problemático a devolução dele de segundo saque. Né? Às vezes você torcia para o cara acertar o primeiro saque, porque o segundo saque, o Thiago Era tinha vezes pior. que não. Era, claro, ganhava mais pontos sempre, né? Mas do que com o primeiro saque, mas você via que, cara, tem algum problema ali. E ele tá conseguindo se virar muito bem agora. Ou ele recua um pouquinho do que ele tá, às vezes recua só um pouquinho e consegue fazer uma primeira bola boa no corpo, ou ele tá entrando mesmo na quadra para fazer a devolução, algo que ele não fazia. Né? Então acho que tecnicamente passa por essas mudancinhas. Mas eu acho que uma coisa que é muito importante é que como o saque dele tá devastador, e ele tá devastador nos games de saque, não só pelo saque, isso tá dando uma tranquilidade para ele nos games de devolução. Porque ele tá se garantindo demais nos games de saque. Ele só foi quebrado em 2 jogos, em Roma e Madrid, somados, nas chaves principais. Nos 6 jogos que ele fez, ele só foi quebrado contra o Lerretica, 2 vezes, na terceira rodada, que ele foi derrotado. E hoje, contra o Kekmanovic, ele foi quebrado mais 2 vezes, só. De 66 ou de 64 games, ele confirmou 60. Eu sei que dá 96% de games ganhos com o saque. Então, eu acho que isso está ajudando ele a ficar tranquilo, porque ele está se garantindo muito no saque. Isso ajuda ele a ter tranquilidade para devolver. Você citou uma coisa que para mim, só um minuto, que eu acho que vale muito a pena. Vai lá. Eu realmente gosto muito do Thiago. O Thiago ele tinha uma tendência, talvez pelo saque, pela confiança dele perder jogos apertados. Especialmente esse jogo contra o Kecmanovic, era um jogo que para ele era especial. Não sei se você lembra, em Buenos Aires 2021, ele ia ganhando, se eu não me engano, era 4-1 no terceiro set, ele erra um smash e ele toma um 6-4. E é o jogo, quando ele estava num grande nível também, ele tinha feito quartas de final em Córdoba, perdeu pro Cerândulo Júnior, o Juan Manuel, não Francisco. Juan Manuel. Num jogo, que ele podia ter ganho muito bem, assim, se eu não me engano, foi 7-5 no terceiro set. Ele chegou nas quartas de Buenos Aires, ele perdeu esse jogo, que era um jogo que ele estava muito perto de ganhar, e depois ele deu uma caída. E esse era um jogo que ele tinha tudo para reviver fantasmas, e aí ele foi super bem, salvou o match point, jogou com muita agressividade. Eu acho que tem uma mudança mental também importante, né? Porque o saque, é verdade, ele está super confiante, mas ele há quanto tempo é um dos 25 melhores sacadores do top 100? Há muito tempo, né? Não é uma mudança tão grande assim. Isso que eu queria entender um pouco de você. Mas eu acho que ele, mesmo no saque, o crescimento foi maior no saque do que na devolução. O crescimento percentual de pontos ganhos. Porque aí, não é só o saque, né? Nos games de saque, porque ele tá com forehand demolidor. Então, ele tá conseguindo fazer a combinação saque e forehand, né? Ele tá fazendo essa combinação, cara, que quando ele encaixa o saque e a bola vem no forehand, ele dificilmente tá perdendo os pontos. Ele massacrou todo mundo com essa combinação. Na hora de a combinação clássica, né, do saque aberto na vantagem, com um forehand ou no inside out ou no contrapé, cara, o Thiago tá matando todo mundo. Então, eu acho que, claro, tem a devolução isoladamente e tem esse fator de ele tá sacando muito bem, ele tá indo bem nos games de saque, dando uma tranquilidade para ele colocar em prática a melhora na devolução. E essa questão dele perder os jogos no limite, passava isso por ele sacar bem e devolver mal. Porque ele perdia muito jogo no tie-break. Tie-break do terceiro set, 2 tie-breaks, 3 tie-breaks.
né? Contra o Isner na Austrália, contra o Aliassime, né? Vários jogos que a gente já viu. E agora, aí vem a questão mental também, né? Hoje ele ganhou um 7-6 que estava desenhado para ele perder. Estava desenhado 5-3 para o Kekmanovic, depois match point. Estava desenhado para ser aquela derrota que dói do Monteiro e ele foi lá e ganhou. Aí eu acho que entra também a confiança. Totalmente. E me surpreende um pouco, porque assim, eu não lembro. Para mim foi a melhor partida que eu vi do Monteiro até hoje contra o Jordan Thompson. Eu não lembro de nenhum jogo ele ganhar 63% dos pontos na devolução. E se eu não me engano era 68 no segundo saque, que é um negócio assim espetacular para qualquer um, para o Monteiro então é absurdo. Mas enfim, o que você acha do jogo contra o Zhang? Jogo duro, hein? Jogo duríssimo, cara. Porque são duas coisas. Primeiro, o chinês é sacador, né? O chinês é sacador igual Monteiro. É 220, é saque pesado. E ele tem uma baita de uma esquerda, que é o que vai neutralizar o forehand do Thiago, potencialmente falando, né? Não à toa, o Zhang, ele vem ganhando de canhotos no torneio. E ele tem um bom retrospecto contra canhoto, justamente porque ele tem um backhand, cara, um tapa, né? Ele só dá aquele tapão. É o backhand de duas mãos que eu mais gosto, é esse backhand do tapão, né? O cara que não faz um movimento grande, né? O cara que vem ali, dá um tapa. E o Zhang é esse cara. Então, o Zhang, ele vai tanto num dos problemas do Thiago, que é a devolução, potencialmente falando, porque ele é um sacador, e potencialmente também ele pode neutralizar o forehand do Thiago. Porém, o Zhang não é um grande devolvedor também. Então, o Thiago vai ter espaço no saque. Eu espero um jogo assim, se os dois estiverem jogando o que eles estão jogando, é jogo para sair sangue. Tomara que seja um tiroteio. Eu acho que, tirando essa variável que você falou do backhand, porque o grande golpe dele é o backhand, ele tem duas coisas que me chamam a atenção. Ele é um cara que cobre muito bem a quadra de fundo, ele corre muito para o tamanho dele, e ele direciona muito bem as bolas, ele troca muito bem de ângulo da bola. E eu acho que para um cara que está indo para o sexto jogo e veio de uma batalha contra o Kecmanovic, isso pode fazer muito uma diferença. Muito mesmo, assim, essa é a minha preocupação. É que essa é a primeira vez na carreira dele que ele vai jogar 6 jogos 6 num jogos. torneio, eu acho. Num torneio de primeira linha. Né? ATP barra Master 1000. Ele jogou 5 num ATP de Adelaide, que ele chegou na semifinal. E perdeu pro Travaglia. Melbourne, né? Que ele ganhou do Alcaraz nesse torneio, inclusive. O Alcaraz, no ano que o Alcaraz estava na subida. Mas eu acho que, cara... Ele é uma das poucas pessoas que tem mais vitórias contra o Alcaraz do que o Alcaraz contra ele. Que é muito louco. Loucura. Muito louco. No head-to-head tá 2-0, mas na verdade é 2-1 porque ele perdeu uma no quali em Cincinnati. Mas no head-to-head de torneio de primeira linha, tá sem ser quali, 2-0. Sintetizando, o Thiago Monteiro está jogando o melhor tênis da carreira dele. É isso. E a tendência é melhorar cada vez mais. E a gente torce muito por ele aqui. Vamos falar um pouco da Bia do Thiago Wild? O Wild. Seibold Wild. Vamos começar então pelo Thiago. Uma derrota que não é surpreendente, de alguma maneira era um adversário mais difícil mesmo. Achei um pouco apático, fazia tempo que eu não via ele tão apático e com backhand tão errático, principalmente no segundo set, né? Quando ele teve muita chance de ganhar, que estava 5-1. Mas ao mesmo tempo é um resultado que você não olha e vê assim, nossa, era para ter ganho o jogo. Acho que não, o Echeverry vem em boa fase, são pessoas que de alguma maneira se conhecem, é um pouco mais complicado para ele e acho que ele vem numa crescente, né? Acho que traz boas sensações para Roland Garros. Mas eu concordo, eu fiz até uma postagem no Instagram falando que o Thiago está jogando com top 50, mas para ele dar um salto, ele precisa começar a ganhar esses jogos. Porque é esses jogos que estão barrando ele. Que é segunda, terceira rodada contra um top 35. É onde ele tá toda hora batendo. Bateu ali no Marojan, Indian Wells, bateu no Jarry, em Miami,
Quer dizer, ele parou nesses caras, né? Depois, ok, parou no Alcaraz em Madrid, tá tudo certo. E agora parou no Etcheverry. No Tomás Martín Etcheverry, né? Placar 6. Quanto foi o primeiro set? Acho que foi 6-4, 7-5 ou 6-3, 7-5. Eu te falo. Mas aí, cara, aí que eu acho que essa derrota, ela é um pouco, ela é especialmente dura, porque ela demonstrou alguns limites que o Thiago precisa superar, Thiago Wilde, no caso, que o Thiago Wilde precisa superar para dar um passo adiante, que é vencer os top 35 em jogos que ele não vai entrar tão motivado quando ele entra contra um top 20, etc., e virar jogos. E aí, eu virar jogos assim, ele perdeu o primeiro set e ele não tem conseguido virar jogos em que ele perde o primeiro set. Dos 26 jogos em que ele perdeu o primeiro set, ele venceu apenas 3. E esse ano, apenas 1. Os outros foram em 2020 e 2021. Ele virou contra o Tabilo no Rio Open, que foi o jogo que fez ele dar a volta, né, e voltar a ter uma boa fase. E passa por duas coisas. Primeiro, ele começa a correr atrás, ele desmotiva. Ele dá uma desmotivada, parece que ele dá uma baixada de ânimo. Que ele tem dificuldade em reverter taticamente o jogo. Quando o jogo começa a ficar desfavorável para ele, ele não tem um plano B. Ele não tem um bom plano B. O Thiago Wilde hoje tem um bom plano A bem desenhado, taticamente bem executado, mas quando ele precisa de um plano B, ele não tem. E ele não tem porque parece que ele não... Essa desmotivação faz com que ele não reaja taticamente, sabe? Comece a mudar o jogo, subir um pouco mais de margem a bola, mudar o posicionamento, né? Mudar o direcionamento da bola, mudar o padrão de saque. Parece que ele não tem essa percepção fina que ele precisa ter quando ele está atrás do placar. Ou quando o cara reverte o jogo, como foi no segundo set, né? Que o Thiago estava dominando 5-1, o Etcheverry começou a vir a mudar, começar a ser mais agressivo, começou a ir menos para a esquerda dele e mais para o backhand, menos para a esquerda e mais para o forehand, e o Thiago não soube responder taticamente. Ele continuou ali fazendo as mesmas coisas. Então eu acho que é isso. A desmotivação e uma dificuldade de leitura tática de quando ele está atrás. Você não acha também que, de alguma maneira, é uma sensação que eu tenho quando eu vejo, lhe falta um pouco mobilidade para pessoas que pegam um pouco mais chapado na bola? Ele sempre parece estar defendendo um pouco atrasado. Ele fica muito atrasado para trocar de lado. Que pode ser uma questão mental também, mas eu sinto que para ele ser um top 50 sólido, como a gente espera, ele precisa ganhar um pouco de mobilidade de perna e de velocidade. Ele já ganhou muito em comparação ao que era antes, mas eu concordo. Dito isso, eu não acho que ele vá ser um cara rápido nunca. Rápido, porque biotipo dele. Não, ele rápido, tem esse problema. Rápido eu acredito que não também, e a gente tem que respeitar biotipos. Mas pelo menos que ele seja minimamente mais ágil, ou pelo menos consiga ter uma leitura melhor para antecipar e cobrir espaços. Com certeza, eu acho que um dos buracos do jogo dele, com certeza, é a movimentação. Não tenho dúvida. Vamos passar pela Bia? Mais uma derrota dura. Você acha que tem algum ponto positivo? Quais são as suas esperanças para Roland Garros? Também queria comentar um pouco em relação a isso. Ela caiu atirando. Porque é o seguinte, venceu o primeiro jogo bem. Achei uma boa retomada. O segundo jogo, cara, contra a Madison Keys estava muito difícil. A Madison Keys fez um primeiro set brilhante, quase beirando a perfeição, depois que a Bia abriu 3-0. No segundo set, a Madison Keys continuou jogando muito e a Bia se manteve no jogo, esperando a Madison Keys dar uma brecha para ela entrar, né? E foi um segundo set da Bia, possivelmente, para mim, o segundo set contra a Madison Keys foi o melhor set que ela fez esse ano. E aí no terceiro set, de novo faltou um pouco de saque, né? Sacou muito mal, sacou fofo, como eu falo eu gosto de brincar na live, né? Ela passou muito saque, foi um set de quebras, né? Todo mundo sendo quebrado. A Bia começou bem
5 primeiras quebras. 40-15. Os E ela 5 começou primeiros com games. 40-15 e ela tava voando e ela foi quebrada. E aí eu acho que faltou o saque, mas eu acho que no geral, faltou o saque, mas no geral eu senti ela bem, semblante bom, agressiva, lutando. Não tava com aquela cara amarrada, né? Que ela tava de desespero. Eu acho que ela. Eu acho que ela. Eu acho que foi um bom torneio. Um bom torneio. Ela perdeu para uma adversária que jogou melhor que ela. Faltou esse lance do saque, né? Que acontece, mas foi mais, eu acho que uma situação de jogo também do que algo que me preocupou. Porque fisicamente ela se mostrou muito bem. Era uma coisa que a gente já conversou muito, que a gente estava com, com receio de como a Bia estava fisicamente. Em Madrid, em Roma, ela se mostrou bem fisicamente. A mobilidade está bem melhor. Então eu acho que foi, perdeu para uma adversária muito boa, mas perdeu atirando. E eu acho que ela entra bem para Roland Garros. Eu vejo ela bem para Roland Garros. Eu vejo ela num cenário muito mais otimista do que quando chegou em Madrid, cara, que era para mim ter arrasada. Para E mim, aí? eu concordo contigo. E acho que se a gente tem que tirar coisas muito positivas disso a movimentação voltou e voltou super bem. Especialmente quando ela tava com muita dificuldade de bater o backhand. Estava sempre atrasado, acho que isso melhorou bastante. Eu acho que o semblante também voltou. Eu, sinceramente, eu tendo a concordar com a sua análise, mas sinceramente acho que faltou, além do saque, ela foi um pouco apática no terceiro set. Ela poderia ter sido mais agressiva, como ela foi do meio do segundo set para frente para ter ganho o set. E aí ela ficou um pouco no passando a bola e aqui estava amassando, ela estava jogando muito bem. E acho que aconteceu um pouco isso também no primeiro set. Embora ela tenha feito um set perfeito, começou 2-0, e aí ela começa a jogar fofo e deu muito espaço para a Kiss, e a Kiss é um rolo compressor. Assim, aí ela não deu nenhuma chance para a Bia. Mas, em geral, eu também acho que volta muito mais positivo. Tomara que a chave seja boa. Ela ainda Imagino... está inscrita no WTA 500 de Estrasburgo, que é uma semana antes de Roland Garros. Ela está inscrita no torneio, vai ser cabeça 3. Mas você Então ela iria, vai se ter. fosse ela? Iria. Porque eu acho que ela tá bem fisicamente. Ela não jogou muitos jogos, ela não tá jogando dupla. Ela não jogou dupla em Roma. Então eu acho que eu iria. Inclusive, cara, muita gente que arrebenta em Roland Garros vai bem nesses torneios uma semana antes. Né? O Wawrinka, quando foi campeão de Roland Garros, tava mal, foi para Genebra, foi campeão e emendou com o título de Roland Garros. Eu iria, cara. Ela sai adiantada na chave, então ela joga 4 jogos no máximo. Se ela for campeã, eu iria, cara. Tranquilo. Se ela tá bem fisicamente, como ela parece que tá, ela vai ficar uma semana descansando. Opa, bora para Estrasburgo, cara. E não é tão longe, né? Do lado, né? Não é nada longe. Faz sentido. Bom, Eu falamos acho que dos tem que ir. brasileiros. Vamos falar das aposentadorias? Bora. Ó, mudando o bannerzinho, que agora nós estamos chique. Que é isso, é muita É muita tecnologia. tecnologia. Muita tecnologia. Bom, diga aí, apresente os futuros aposentados pra gente. Dominic Thiem, campeão de Grand Slam. Provavelmente, nos últimos 6, 7 anos, o único que conseguiu fazer... 6, 7 anos não, nos últimos 2 10. anos do Big Three, o único que conseguiu fazer frente para eles. Diego Schwartzman, que na minha opinião é o jogador que mais conseguiu extrair do que ele tinha. Assim, ele é um cara, eu não sei qual é a palavra para dizer isso em português, mas ele é um overachiever. Dentro do tamanho, dentro da limitação, um cara que não tinha saque, chegar no top 10, chegar numa semifinal de Roland Garros, final de Roma, ganhando do Nadal, é uma coisa assim muito impressionante, a gente tem que 3 celebrar. quartas de US Open. A gente tem que celebrar esse cara, é um cara diferente. E a Camila Jordi, que se não foi a jogadora que se esperava, era uma jogadora muito legal de ver, né? Alguém tão pequena e magrinha com tanta potência e que parece que está saindo para evitar problemas legais com o fisco italiano. Não sei se você viu isso. Eu vi, Posso mas falar não um me pouco aprofundei, mais. não. Eu posso falar um pouco mais. Mas eu queria primeiro começar com o Tim e te fazer uma pergunta.
Você acha que o Tim, a carreira dele é uma carreira que no final a gente vai conversar como se fosse a do Guga, assim, olha o que esse cara poderia ter ganho, ou é uma carreira que no final fala, vamos celebrar porque esse cara chegou muito longe de acordo com com que se prometia dele? Eu acho que a segunda opção. Eu acho que o fim da carreira dele foi ruim, porque ele teve muito parecido com o Guga, né? Nesse sentido, não o Guga ainda conseguiu jogar um pouco depois da lesão. O Dominic Thiem, o máximo que ele conseguiu foi ser 80, 90 do mundo, né? O Guga ainda chegou aí no top 15, fez quartas de Roland Garros, ganhou uns títulos. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que o Dominic Thiem é o cara que você olha e fala, esse cara extraiu tudo que ele tinha que extrair mesmo. Porque ele ainda ganhou em um US Open no limite, do limite, do limite, né? Salvando match point, com o Djokovic fazendo aquela caca contra o Carreno Busta e sendo desclassificado do torneio. Então eu acho que ele sai de bom tamanho. Eu acho que a carreira dele jogou muito tênis. Foi um cara que desafiou o Big Three, né? Desafiou os caras mesmo. Ainda que em grandes torneios ele não tenha conseguido, em grandes torneios Grand Slams, né? Conseguido emendar para ganhar um Grand Slam em cima dos Big Three. Mas eu acho que ele extraiu tudo, tudo. Porque eu acho que se ele ainda continua mais um tempo, ele ia ter ganhado mais algumas coisas, mas não creio que muito a mais, entendeu? Ele não é o Guga que parou, que lesionou no auge do auge do auge do Supremo, né? Que você olhava o cara e falava, o Guga é o melhor jogador do mundo e machucou. O Tim, ele tava excelente, tinha ganhado o US Open, mas, cara, eu acho que ele encerra a carreira e pode ir dormir tranquilo que deu tudo que tinha que dar. Ele fez 4 finais de Grand Slam, ele ganhou um Master 1000 do Federer e ganhou um Grand Slam na Bacia das Almas. Então, levou um tempo para ele chegar nisso. Provavelmente, é o que você falou, o pico dele já tinha passado. A grande pergunta que fica é, será que essa primeira lesão que ele teve permitiria que ele chegasse um pouco mais além? Pode ser que sim, mas não é uma carreira para se lamentar, eu acho que é para se celebrar. Foi número 3 do mundo, num momento muito complicado, no momento que ele era o único cara que desafiou. Ele quase ganhou um Australian Open do Djokovic, né? Quase, um jogaço esse. Esse é um dos jogos que eu mais gostei de ver, que é pouco falado, assim, a final de 2020. Que o Djokovic ganhou na Djokovitada, né? Na Total, cabeça total, e na cera, né? total. Então acho que é Porque um o cara para Djokovic, a cabeça do Djokovic é um negócio de louco, né? então é um cara para se celebrar, agradecer. Talvez não tenha tanto o que extrair, mas eu acho que todos esses caras que estão se aposentando agora é um momento bom para a gente ter essa nostalgia. O próprio Nadal, o Nadal já não é mais o mesmo jogador, mas é legal ver, a Nossa. direita tá lá, ele às vezes vai fazer pontos espetaculares, vai vibrar, vai correr a quadra inteira. Eu acho que é muito isso. E o Schwartzman é um grande momento de celebrar talvez o top 10 latino-americano que menos ferramenta tinha e que mais coração teve. Né? Um cara que levou o físico ao extremo e que talvez por isso agora já não queira mais se esforçar tanto com 31 anos. A pergunta pro Schwartzman aí cabe perfeito. Esse extraiu tudo. Tudo e mais um pouco, assim. Ele deixou tudo. Né? Talvez ele pudesse ter ganhado uns ATPs a mais, ele perdeu muita final de ATP, mas isso é detalhe. Isso é detalhe. O que interessa é que o cara, ele sugou tudo. Agora, sobre o Tim, talvez ele pudesse, por exemplo, ter ganhado mais um Slam, né? Ali naquele ano que o Djokovic estava fora, até ser número 1 do mundo, quando o Medvedev foi. Mas eu acho que assim, você pega e faz uma avaliação geral, cara, ele foi tudo o que ele tinha que ser. Tudo que ele tinha que ser, ele foi. Né? E até a própria lesão dele, cara, foi uma lesão que não foi uma lesão tão circunstancial, né? Foi uma lesão porque ele ia para o limite físico a todo o momento, né? Tipo, aquela direita, ele treinava demais, ele era o cara que mais treinava, ele fez um esforço colossal para ganhar os torneios, né? Então acho que o Tim é o cara que você fala assim, não, esse cara, pô, ele saiu, foi melancólico o final, podia ter quedado um pouquinho mais, mas para mim é o cara que só tem a celebrar, né? É isso mesmo. E o Schwartzman também. Não, o E o Schwartzman muito Schwartzman, mais. Aí o Schwartzman. Schwartzman é chutar o pau da barraca. O Schwartzman é o cara que foi número 1 do mundo. O Schwartzman, pra mim, ele foi número 1 do mundo. Por quê? Eu brinco, né? Que o cara que
Pra ele foi o número 1 do mundo. Porque ele foi no limite dele. Ele não poderia entregar mais do que ele entregou. Né? Não, Ele não poderia... O Schwartzman é o jogador que eu conheço que mais extraiu do que ele podia ter extraído. Assim, não tem como. É que tem uns caras que eu conheço também que extraíram demais. Tipo, Fernando Meligeni, cara. Porra, ele meteu semifinal de Roland Garros. Aí também o Gáudio, sabe? Tem uns caras que eu acho que extraíram como Schwartzman à sua maneira. Mas eu acho que eu entendo o que você quer dizer. O Schwartzman, ele foi mais ainda, né? É que, tudo bem, vamos falar de quem é esse jogador anão. Quem que vinha antes dele? Olivier Roucous. Era um bom jogador, mas... Mas assim, de outro nível, para baixo. Exato. Vamos falar de outros caras baixos, assim. O próprio Baez. O Baez é um cara que tem mais tênis que o Schwartzman. Será que vai chegar no top 10? E é um cara que é mais alto. E na era Big Three. E na era Big Three. E ganhou do Nadal em Roma, jogando muito. Então levou o Nadal pro limite em Roland Garros. Pro limite nadaliano, que é perder um set. Mas né? foi o jogo mais difícil daquele ano, que ele atropelou o Djokovic na final. Foi o jogo mais difícil. Ou seja, o cara chegou a ser o segundo melhor jogador do Saibro em um determinado período. E assim, terceiro, né? Djokovic, Nadal e ele. Mas aí, cara, os argentinos, nesse sentido, eles são foda, né, cara? Porque o que tem de argentino que você olha e fala, esse cara extraiu tudo. Juan Mônaco. Lembra desse? Pico Mônaco, sim. Pico Mônaco, de Tandil. Mariano Zabaleta. Você pega os caras e fala, cara, esses caras deixaram a alma. Esses caras deixaram a alma, não tem mais nada. Outro cara que a gente estava conversando antes do podcast, Nicolas Massu, chileno. Também deixou. O cara ganhou Olimpíada, velho. O cara ganhou uma Olimpíada, e a maior Olimpíada da história do tênis, né? Porque foi a Olimpíada que teve uma grandeza, né? Que foi a Olimpíada que os caras voltaram a jogar, né? Que teve todo um hype, parecia um Grand Slam, né? Não, acho que voltaram em 2000, que ganhou o Kafelnikov e já tinham voltado. E aí, não, mas em 2004 foi todo mundo. 2000 ainda não foi uns caras. Eu lembro que, assim, a que eu mais me chamou a atenção foi 2008. 2008 foi todo mundo. Porque já estava consolidado, né? Já estava consolidado, se eu não me engano, ganhava pontos. Então, 2004 também. 2004 voltou a ganhar ponto. Que eu acho que deveriam voltar a ganhar ponto. 2004, o Federer perdeu pro Berdych e saiu transtornado. E 2004 foi legal porque foi um torneio em que os de baixo limparam os de cima, né? Afinal é com o Mar de Fish. Né? E era pra ter sido com Gonzalez. Era pra ter sido Massu e Gonzalez, afinal. Cara, a chave de dupla de 2004 é surreal. Deve ter sido o maior torneio de dupla da história, velho. Porque você olha, cara, tava só tem dupla. Cara, a final foi Massu e Gonzalez contra Rainer Schuttler e Nicolas Kiefer. Nicolas Kiefer. É que 2008 também, pelo amor de Deus, né, velho? É que eu acho que 2008 foi maior mesmo. Foi. Nossa, 2008 foi Federer e Wawrinka. Federer e Wawrinka. Federer e Wawrinka de dupla, velho. Cara, é tipo assim, é pesado. Os dois chorando na quadra no final. Você tá louco, velho. Foi contra os franceses, né? Deixa eu ver aqui. Tsongai Lodra. Vê aí. Eu sei que também só francês ganhou medalha nossa, 2008, cara. Nossa, não, 2008. É que 2004 tinha uma aura. Sabe a aura? Atenas, aquele estádio lotado. Mas 2008 não tem como, né, cara? Nadal e Gonzalez. Gonzalão foi pra final, velho. Não, a final é contra o Thomas Johansson e o Simon Aspelin. E a medalha de bronze foi com Clément e Lodra contra o Mike Bryan. Nossa, olha, cara. Nossa. Cara, a Olimpíada é o torneio de Olimpíada é o torneio de dupla mais importante do circuito, você concorda? Claro. Que ele é mais importante que os Grand Slam para dupla? Mas por muito. Por muito, né? Por muito, sim.
Ó, quem que é medalhista de ouro, cara? Federer e Nadal. Nadal ganhou em Nadal 2012, 2016, no Rio. 2016, 2016, ele joga com o Mark Lopes. O Mark Mark Lopes Lopez. errando tudo. Tudo. E o Nadal ganha sozinho o jogo. Eu vi esse jogo, cara. Que loucura. O Nadal, pra mim, cara, o Nadal jogando duplo é assustador, né? Eu gosto O Nadal também. jogando duplo é assustador, velho. O que ele dá de passada, lobby, invade a rede, é loucura. Eu acho que, por exemplo, uma das coisas que sempre falam, tava diminuindo muito a dupla. Eu acho que diminui porque também o tamanho das duplas são muito menores, cara. Se você deixa uma dupla em grandes lãs e em Olimpíadas, você vai ver como todo mundo vai parar para ver. Não, o problema não é o jogo de dupla. O problema é o circuito de duplas em que os melhores tenistas não jogam, né? É isso, é exatamente isso. Porque dupla é muito bom de assistir. O problema é que hoje os tops não jogam mais a dupla, né? Mas por exemplo, especialmente na Europa, eu acho que isso vai começar a perder muito, muito espaço para o pádel. Muito, muito, muito. Pelo Mas a tamanho. dupla já é uma letra morta faz muito tempo, né? Os Bryan deram uma oxigenada, né? Porque eles eram uma dupla muito legal de assistir, eles atraíam público, né? Mas, cara, eu acho que desde a década do fim da década de 90 que a dupla já foi ficando uma letra morta. E eu acho que é difícil de ressuscitar, né? Difícil, sim. Eles estão procurando saída, mas, cara, a gente estava no papo do Schwartzman ter extraído tudo, a gente foi pro Nicolas Massu e depois para as Olimpíadas. Isso aí. Isso que é o bom, é isso que a gente tá fazendo, cara. Essas digressões que valem a pena, né? E vamos só para encerrar. E a Camila Giorgi, eu acho que fez uma grande carreira. É uma menina que tem um determinado sucesso vendendo toda a parte das suas roupas, né? Ela é uma modelo de sucesso e tem uma marca própria. E dizem na Itália que ela está tentando se aposentar para evitar pagar impostos aí, que descobriram que ela deu um desfalque em declaração de impostos, não sei até onde isso é verdade, mas espero que ela esteja bem, porque ela não comunicou nada, você falou que está se aposentando, tem um histórico aí de abuso familiar com o pai e tal, tomara que esteja tudo certo com ela, e enfim, vamos encerrar com uma coisa diferente. Qual seria seu Diga. Power Rankings de 5 favoritos, masculino e feminino, para Roland Garros? Sem Nossa, e muita, sem assim, muita ideia, sem muita ideia, assim, quais são os 5? até vou falar um pouco, porque o feminino, a gente não comentou sobre o feminino de Roma, apesar de ter tido coisas interessantes, porque tá morno o torneio ainda, né? Mas minhas 5 apostas, né? Para Roland Garros, tanto feminino quanto masculino. Feminino, Iga, Sabalenka, Rybakina e todas as outras. Porque eu acho que tirando essas 3, não dá para você falar mais em ninguém. Não. Até porque a Não Coco não dá. vem em boa fase. E mesmo a Coco bem, ela deve estar, ela vai para 2 do mundo, talvez. Mas você bate o olho e fala, Iga favoritaça, Sabalenka e Rybakina logo atrás, e depois pode acontecer tudo. Cara, qualquer semifinalista que chegar, eu não espanto. Porque a gente teve a Trevisan, a própria Bia, Trevisan mais zebra ainda, Muchova. Agora, no masculino, cara, é o seguinte, velho, quem que é o favorito? Quem que é o Power Ranking? 5? 5. Sem pensar? Sem pensar. Agora? Sem pensar? Puta merda. Você já pensa muito em tênis, cara. Você Já consegue, vamos lá. penso. Então, eu já teria pensado, eu já teria isso formulado na minha cabeça. Vamos lá. Medvedev, não em ordem. Medvedev, Tá. Tsitsipas, Casper Ruud, Djokovic. Agora um quinto. Thiago Moura Monteiro. Muito bom. Thiago Moura Monteiro. E no Muito bom. feminino, pode colocar a Bia aí. Bia Tá. Saibreira, cara. Das meninas, eu acho que você esqueceu de uma pessoa que trocou de treinador e tá jogando muito tênis, que é a Sakari. Ah, Sakari tá jogando não. bem, cara. Não, ela pode chegar na semifinal, cara. Mas ganhar. Não, 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 não. Cara, Ganhar, não eu sei. ganho a chave feminina de Roland Garros antes da Sacra. Calma, É mais provável.
É porque Calma, a probabilidade dos dois é zero. calma, calma. Eu vou reformular o meu 5. Vou Não, reformular, não, vou te dar os deixa, 5. deixa Não, vou te aí. dar os 5. Não, 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 vou te dar os 5. Vai. Iga, Sabalenka, Rybakina, Bia e Ostapenko. Tá bom. E o seu? Quero saber o seu agora. Pra gente Meu fechar. Iga disparada primeira. Sabalenka. Rybakina, se estiver bem de saúde. Eu confesso que estou muito impressionado com a Osaka. E eu não sou um defensor da Osaka. Nossa. Eu nunca tinha visto ela se mover tanto. E a Sakkari. Cara, se a Sakkari for campeã, eu viro meme, mas, cara, nossa. Tá bom, E tá no gravado. masculino? Quero ver no masculino. Mascalino, para mim, número 1 é Tsitsipas. Eu acho que ainda que esteja machucado, com essa chave aberta, acho que o Alcaraz é bastante favorito. Porra, eu não coloquei nem Alcaraz nem É, Sinner. Eu simplesmente rifei os cara. eu colocaria o Sinner. Acho que o Sinner vem bem no Cyber, ele machucou, mas ele vem bem. Acho que o Ruud deu uma caída, né? E pelo que eu tô vendo, não colocaria o Djokovic, colocaria o Rublev. Eu vou mudar o meu 5, pode mudar? Ó, vou mudar. Vou mudar, vou chutar o pau da barraca. Holger Rune. Eu adoro o Holger Rune, cara. Eu Eu percebo. adoro. Eu adoro ele, velho. Eu acho ele. Não sei porquê, mas eu gosto dele, velho. Ele é muito chato. Ele é insuportável, mas eu gosto dele por algum motivo. Holger Rune. Tsitsipas. Djokovic. Não, deixa como tava, velho. Medvedev, Rublev, Khachanov, Thiago Monteiro. E sei lá, cara. Não dá, não sei. Eu não sei o masculino, cara. Não sei, velho. Tá aberto. Cara, Mas a tá ideia era essa, totalmente mostrar que tá aberto. muito aberto. E acho que isso é legal. É a chaga Beleza? aberta do Master de Roma. É isso E aí. de Rolanga. Valeu? E de Rolanga. Valeu, valeu. Esperamos Até a você semana que próxima. vem. Abraço.